Boa noite. O Opinião em Debate desta noite tem como tema o título de um livro escrito pela doutora Elizabeth Weinrich. Ela está em Goiânia para ministrar um curso com essa temática. O livro chama-se E Foram Magros e Felizes para Sempre? Há uma interrogação. E o subtítulo, As Portas de Saída da Compulsão Alimentar. E para discutir esse aspecto relacionado com a compulsão alimentar, com as dietas e tudo mais, depois nós vamos perguntar aqui para a doutora Elizabeth Weinrich por que tem uma balancinha, por que o livro tem esse título. Estão felizes em nossos estúdios os seguintes profissionais: a doutora Elizabeth Weinrich, que é autora, escritora e autora do livro E Foram Magros e Felizes para Sempre. Ela é psiquiatra e psicóloga, não é isso? Psicóloga. E psicanalista. Psicóloga e psicanalista. A doutora Virginia Suassuna, que é psicóloga, que é uma das responsáveis pelo Instituto Suassuna, que tem um convênio com este programa, a meu ver, um feliz convênio. O Danilo Suassuna, que é psicólogo Gestalt e também pertence ao Instituto Suassuna. E a Poliane Reis, que é nutricionista, belíssima Poliana, que trouxe o maridão a tiracolo aqui, e ele está vigiando ela de tudo quanto é jeito, né? Tá certo, tem que vigiar mesmo, viu? Os nossos telefones para participação dos telespectadores são os seguintes: 3201-7688 e 3201-7708. Bom, doutora Elizabeth Weinrich, o título do seu livro, E Foram Magros e Felizes para Sempre? Há uma interrogação aqui, é isso? E tem aqui, se der para aproximar aí, Raulino, eu não sei, ali, nesse aqui, vamos lá, mostra aí o livro, E Foram Magros e Felizes para Sempre? E aí o subtítulo aqui, não dá para me ler. As Portas de Saída da Compulsão Alimentar. As Portas de Saída da Compulsão Alimentar. E tem uma balancinha aqui, ela está no meio, essa balança, não é isso? Tem uma carinha aqui na balança, do lado esquerdo aqui as carinhas estão infelizes, e do lado direito ela... Bom, aqui no meio a carinha está feliz. Bom, por que o livro tem esse título, doutora? E Foram Magros e Felizes para Sempre é uma brincadeira, né? É brincar um pouco com essa ilusão de conto de fadas, de que alguma hora você vai fazer a coisa certa, o procedimento certo, a dieta certa, e aí você vai ser magro e feliz, porque magro quer dizer feliz, faz parte da ilusão, né? Que se é magro é feliz e se não é magro não está feliz. E para sempre, quer dizer, você vai sentar num trono lindo e pronto, não vai precisar fazer mais nada, vai poder comer à vontade, inclusive também, né? Então essa é um pouco a brincadeira e a tentativa de mostrar que você pode chegar num outro magros, num outro felizes, num outro para sempre, depois de um caminho que é bem próprio, que o livro vai explicando como que é. Ok, nós vamos falar essa noite aqui. Agora, doutora Virginia Suassuna, é verdade que as mulheres aceitam tudo das amigas, menos que elas sejam magras e esbeltas, como a doutora Virginia o é? Olha, eu sou mulher, não é? E eu preciso ser verdadeira com você. Às vezes rola uma inveja, não rola? Quando a outra está mais magrinha que a gente. Agora, não adianta você estar absolutamente magra por fora e infeliz por dentro, né? Porque felicidade é uma totalidade. Eu lembro que a minha avó falava assim, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então a gente vai tentar verificar, né? A doutora Elizabeth foi muito feliz no livro, como é que a gente pode unir isso, o dentro e o fora, a nossa totalidade. Muito interessante. Danilo Suassuna, o Instituto Suassuna, que está aí trazendo uma série de palestrantes ilustres, e eu tive o prazer e a felicidade de participar da última palestra, que até foi tema do nosso programa aqui também. Olha, o que isso foi para mim uma felicidade, porque eu tenho as duas meninas. Eu queria ter ido nesse simpósio quando eu tive os meus 3 primeiros filhos, porque eu aprenderia alguma coisa. E eu estou utilizando os métodos que foram ensinados lá no simpósio, que é como falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. E eu estou aplicando aqueles exercíciozinhos. Foi fabuloso isso aí, acho que todos os pais que estiveram lá, a gente trocou ideias pela internet, todos ficaram muito satisfeitos. E agora o Instituto Suassuna inova mais uma vez, trazendo essa autora aqui para falar sobre essa coisa da compulsão alimentar. O curso vai ser do mesmo jeito, outro no sábado? Exatamente. A proposta do Instituto Suassuna é trazer cursos, como você colocou, Rosevaldo, que atinjam o público de uma maneira diferente. Então a gente vai trazer um curso sobre o tratamento de autistas, como é que funciona essa abordagem com autistas, que vai ser tema aqui também de um outro programa. É o próximo programa. O próximo programa aqui.
Então, a nossa intenção é trazer para você, telespectador, essa noção de como é que a gente pode fazer diferente e como é que isso pode ser um pouco mais tranquilo. Não precisa ser pesado, como fazer uma dieta, aquela dieta difícil, dieta da sopa, você pode comer sopa o dia inteiro, ou dieta disso ou daquilo, que acabam virando modismos, ou modismo de como educar o filho, ou modismo de como se alimentar, numa perspectiva onde o que está de fora vai dizer para mim como é que eu tenho que ser. Então a proposta do Instituto é essa, é trazer cursos que vão formar essas pessoas, e esse curso vai ser nesse sábado e nesse domingo, de como é que a gente pode identificar em nós, você vai identificar em você o que é que te faz bem e como é que você pode comer aquilo que te faz bem de uma forma boa, e aí a sua vida fica mais leve, o dia a dia fica mais leve, não precisa ser aquela coisa pesada. O curso vai ser sábado das 14 às 18 horas e no domingo das 9 até meio-dia e 30, depois tem uma pausa e depois das 14 às 17h30. Isso, vai ser no Auditório da República da Saúde, a gente almoça por lá e aí a gente segue até o final do dia. E à noite do sábado a gente vai ter o lançamento do livro, é o lançamento oficial do livro aqui em Goiânia, também com uma recepção lá na República da Saúde. Bom, o telefone para você obter mais informação é esse aí, 8142-6789, aí você fica sabendo de valores e de como participar. É um curso teórico vivencial, você tem a teoria, mas tem a vivência também. Bom, Poliane Reis, você que é nutricionista, você com certeza teve acesso ao livro, né, da doutora Elizabeth Weinrich, né? É isso mesmo, né? Weinrich. O que você, como nutricionista, viu de novo nessa visão aqui da doutora Elizabeth? O que você achou interessante como nutricionista? Primeiramente, boa noite. Osnivaldo, estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. Imagina. É incrível o livro, a vivência dela, aquilo que ela coloca não só psicologicamente, mas por uma visão muito global sobre o indivíduo, sobre a saúde, sobre essa felicidade interior que expõe, né, que expõe ao exterior. A questão do respeito às preferências, né, alimentares, com esse modismo, as pessoas elas restringem a dietas que proíbe isso, proíbe aquilo e acaba saindo daquilo que ela realmente pode, aquilo que ela pode até ultrapassar, que não vai fazer mal a ela. Então o livro ele trata também desse respeito às preferências alimentares, não cortando tudo aquilo que todos acham, né? Mas individualizando e dando importância às preferências, respeitando esse interior também. Interessante. Raulino, pode chamar o comercial? Nós vamos chamar o comercial, nós vamos para um breve intervalo, e eu mesmo tenho muitas perguntas aqui a esta banca de notáveis que estão falando do assunto, e voltamos já já. Tenho certeza que você em casa tem suas dúvidas e pode saná-las aqui perguntando para as pessoas que estão no estúdio essa noite. Nós voltamos já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Estamos de volta com Opinião em Debate nesta noite, discutindo um assunto muito interessante, e foram magros e felizes para sempre.
que é um assunto relacionado com a obesidade, compulsão alimentar e vai por aí. O próximo programa nós vamos falar sobre as diversas facetas do autismo. Como identificar uma criança que está com autismo, que tem essa particularidade, como é que os pais podem procurar ajuda especializada e em que isso afeta a família. Então, todos esses aspectos do autismo é a primeira vez na televisão de Goiás que se discute esse assunto exaustivamente, como nós vamos fazer aqui na próxima quinta-feira. E antes de ir para as perguntas aqui, eu quero lembrar que a Pax Clínica é um instituto psiquiátrico de neurociência, uma instituição de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com alcoolismo. É lá pelo Dr. Salomão, que é o responsável, grande psiquiatra, 3282-7040. Bom, antes de fazer algumas perguntas aqui, ok, André do Setor Sul, gostaria que vocês falassem mais sobre o Instituto Suassuna. Doutora Virgínia, poderia falar um pouquinho mais sobre o Instituto Suassuna? André, obrigada por essa oportunidade. Bom, nós somos Suassuna, né? Então, eu já estou há 39 anos como psicóloga em Goiás, então é um instituto que promove uma série de cursos, como a gente promoveu a semana passada, né? Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Inclusive, o livro está à venda, né, lá no Instituto Suassuna. Estamos promovendo agora esse curso, né, para questionar você. Né? E foram magros e felizes para sempre. Semana que vem a gente está trazendo sobre autismo e em setembro um curso sobre psicopatologia e criminologia. Entre em contato conosco, entre no nosso site www.institutosuassuna.com e seja bem-vindo. E você pode também nos sugerir cursos. Que tal se vocês fizessem tal curso? O Instituto está aberto e é seu também. Ok, e nós temos um convênio, uma parceria com o Instituto Suassuna aqui, devido à natureza tão qualificada desse instituto, no meu entendimento. Aqui, bom, doutora Elizabeth, no seu livro aqui, você vai aprender a identificar as verdadeiras razões que levam a detonar uma caixa inteira de chocolates ou comer um pacote de bolachas para se arrependerem logo em seguida. Quais são as razões disso aí? Depois eu vou falar uma compulsão minha que eu nunca consegui resolver. Talvez só me ajude a resolver essa noite aqui. Vamos lá. Qual que é? Posso falar a minha, então? Sim. Eu tenho a péssima mania de acordar de madrugada e comer alguma coisa. Chama comer noturno. Noturno. Aí eu vou lá, aí eu já consegui esse ponto. Aí eu vou lá e como uma manga inteira. o que me fala, pô, não adianta comer uma manga inteira, é fruta, mas é uma manga, né? Eu tenho que comer alguma coisa. Aí eu volto a dormir e eu acho que eu sei as razões. Depois eu vou dividir aqui com a doutora. Mas a senhora pode falar por que a gente faz esse tipo de coisa, não? A gente tem duas fomes. A gente tem dois tipos de fome. A gente come por fome de estômago e a gente come por fome de boca. O nome é assim para brincar um pouco, mas assim, tem uma fome que é fisiológica, sinais físicos de fome, que se a gente está sintonizado, a gente responde, e quando não é fome, a gente não come. Mas se você está na compulsão, você está, em geral, regido, dominado pela fome de boca, por um comer que é emocional. Você acaba comendo por tudo quanto é motivo, porque está nervoso, porque tem muita coisa para fazer, porque não tem nada para fazer, porque está ansioso por uma coisa legal, porque está com medo de... Tudo é motivo para você comer, e isso quer dizer que você está muito ligado em razões emocionais e muito distante da sua fome física. Então é isso que faz você às vezes detonar uma caixa de chocolate, você nem percebeu, assim, na compulsão isso chama, quando vi já comi. Né? E no meu caso, por que pode ser isso? Tem N razões? N razões, você falou que sabe. Não, eu acho que é o fato de que quando eu fui para São Paulo, eu era muito jovem, fui para São Paulo e era uma época difícil, onde a gente vendia o almoço para comprar a janta, né? Então era uma época de dificuldade econômica muito grande. Então, realmente, eu preferia às vezes ir no cinema do que reservar dinheiro para comida e etc. Tal. E às vezes me dava essa fome noturna e eu abria a minha geladeira, só tinha água, né? Eu acho que agora eu fiquei com essa coisa de que se eu comer bem à noite, eu me sinto mais confortado, entendeu? Essa vivência de fome que você passou por razões econômicas, mas que a maioria das pessoas passa por razões de dieta, porque está fazendo dieta muito restritiva, ela acirra dentro da gente uma compulsão. A gente começa a comer para estocar e começa a comer por despedidas também. Para estocar, porque como agora, porque não sei quando vou comer depois, e despedidas, porque como eu vou fazer minha dieta amanhã,
Então eu não vou comer um chocolate ou uma manga, né? Eu vou comer um montão, porque senão não é despedida. Sim. E na compulsão você está sempre comendo por isso. Entendi. E eu posso arriscar, falar Pode. por que eu acho? Fala. Não estou dizendo especificamente o seu caso da manga, mas eu sou mãe, gente, e eu me lembro também que eu errava muito. A criança chorava, eu punho o peito na boca da criança. Sim. Né? E nesse ímpeto de tentar satisfazer a necessidade dos nossos filhos, nós impedimos os nossos filhos de discriminarem a fome da boca e a fome do estômago. E com essa necessidade de dar comida para conter as emoções, a criança vai crescendo sem discriminar os sinais fisiológicos da fome. E aí o que você está ensinando seu filho? Está com fome? Come. Está com sono? Come. Está triste? Come. Então eu queria chamar a atenção para você, mãe, que tem aí seu filho, para que ajude o seu filho a discriminar. Agora eu sei que para você é difícil discriminar também, não é? Às vezes ele está chorando, você acha que é fome. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem o leite quentinho pronto e é mais cômodo para nós. Mas aquilo que é cômodo, num primeiro momento vai causar um transtorno depois. Aqui a Giovana do Setor Oeste gostaria do telefone da doutora Poliana. Pode falar, doutora Poliana? Ela quer seu telefone. Claro. Giovana, meu telefone é 62, né? 8284-4040. Você também pode contactar também pelo Facebook, Poliane Reis, ou Instagram, Poli, com 2 L's y, CRR. Muito obrigada. Ok. Bom, a Andressa do Setor Central pergunta o seguinte, passa para o Danilo, mas depois a doutora Elizabeth pode falar um pouco mais sobre isso também. Por que magra e felizes? Só é feliz quem é magro, Danilo? Só é feliz quem é magro? Então, na verdade, essa foi uma brincadeira, né? Que a autora está aqui, ela fez, e é exatamente essa pergunta que a gente quer responder. Será que ser magro é ser feliz? O que não quer dizer que ser gordo é ser feliz e ser magro é ser infeliz. Uma coisa não exclui a outra. O que a nossa perspectiva, quando a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre alimentação saudável, é identificar aquilo que fisiologicamente faz bem para você e psicologicamente está bom para você. Porque tem muita gente que é um pouco mais gordinho do que a sociedade diz que tem que ser ou não tem que ser, e está feliz com isso, e tem muita gente que está triste com isso. O que é importante você identificar é assim: eu estou feliz com o peso que eu tenho e com a saúde que eu tenho? Como é que está a minha qualidade de vida frente a esse peso, a esse tipo de alimentação que eu tenho? Então, exatamente o livro traz essa pergunta para inquirir você, chamar a sua atenção para que a gente comece a pensar como eu estou frente ao meu peso ou frente à minha alimentação. É interessante que isso tem uma lógica muito grande, porque eu, psicologicamente, eu não aceito e não fico feliz e fico desesperado quando eu passo de um peso que eu considero para mim legal, né? Ele foi mudando com o passar dos anos. Eu tive essa sabedoria interna. Você foi atualizando o seu peso. Hoje eu não aceito que eu fique acima de 85. Então, se eu tiver com 86, aí aquela semana eu pedalo mais minha bicicleta, vou lá na República da Saúde. Hoje, por exemplo, eu fui na República da Saúde, que eu adoro ir na República da Saúde, inclusive recomendo, porque sempre vou lá. E todos os produtos que eu aqui do programa que eu falo para o telespectador é porque eu os uso. E tem lá a rabada do Tony hoje, que toda quinta-feira tem rabada. Eu nem cheguei. Respeito com a rabada do meu marido. Mas, gente, hoje eu não comi a rabada de forma alguma. Falei, eu quero mostrar para mim mesmo que eu vou resistir. E não comi, só comi as folhas. Então eu faço isso, né? Agora, doutora... Isso é uma consciência, Rosenval, é uma consciência sua, é uma consciência que você tem do seu corpo. O que não significa, telespectador, que você vai ter que ter o peso X ou Y. É isso que o Rosenval está trazendo. Como é que eu me sinto bem? Eu me sinto bem naquela roupa, daquele jeito, porque às vezes a gente chega no médico, a gente chega para um amigo, e o amigo fala que você está bem numa roupa, que você não está bem naquele dia. O mais importante é a gente, sim, verificar no meio como é que eu estou, mas também se consultar internamente, como o Rosenval fez. Eu estou com 86, então aonde eu posso me regular? Não esperar que alguém de fora diga com o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que me alimentar, mas tentar identificar em você o que é que hoje eu posso tirar, o que é que amanhã eu posso colocar, para que a gente não fique nessa alimentação da despedida. Agora, doutora Elizabeth, e o que fazer com pessoas, por exemplo, que
Eu tenho aqui, eu vou citar, porque eu posso citar a Larissa, que é a minha assessora, ela é magrinha, magra, mas tem dia que ela fala, não vamos comer, não vou comer não, porque eu estou muito gorda. Come, só se quiser voar. Como que faz com pessoas que estão magras, você olha para a pessoa e fala, você está, não estou, e ela não aceita dizer que está magra. Por que a pessoa se enxerga como gorda assim? O que é isso? Tem um grande número de pessoas vivendo isso, assim, mesmo estando magras, não conseguem desfrutar dessa condição porque se acham gordas. Compulsão é isso, compulsão não é realmente quantos quilos você pesa, compulsão é uma coisa interna, um sofrimento interno. Eu costumo dizer, e assim, eu já passei por isso, assim, eu conheço, é como se fosse uma noite escura. Você está numa noite escura, perdido no mar, que te joga para ondas, eu estou gorda, eu estou magra, eu só vou comer vegano, eu não vou comer isso, eu vou comer aquilo, e cada vez eu vou procurando uma solução e você não tem, como se fosse um farol te iluminando, te dizendo, olha, é para aqui, é para cá que você sai. É isso que eu tento dar no livro, eu tento mostrar que tem um farol, que tem uma direção, que tem uma esperança de você sair desse tormento, não importa quantos quilos você está, e ele começa por esse aprendizado dos sinais internos, mas esse aprendizado se abre para muitas outras portas de saída, que cada um tem que trabalhar, portas psicológicas, quando você começa a conhecer melhor sua fome de boca, portas fisiológicas, questões de metabolismo, de peso, de genética, de constituição. O peso é uma coisa multidimensional, quer dizer, tem muitos fatores interferindo. Portas culturais, que também fazem com que as pessoas estejam procurando um peso ideal, que não é o natural para o corpo da gente, especialmente as mulheres. E portas espirituais também. Ok. Aqui no seu livro, eu quero passar aqui para a Poliana Reis, a senhora fala o seguinte, não é o que se come, mas como se come, não é isso? Poliana, você como nutricionista concorda com isso? Não é o que se come, mas como se come? Em parte, sim. Acredito que é importante, sim, a questão da qualidade do alimento, né? Porque um brigadeiro pode ter a mesma caloria que uma maçã. Então, se eu contar só calorias, eu vou comer brigadeiro somente. Então, é preciso ter esse cuidado e esse equilíbrio. Só que existe também essa questão de como, de fracionar a alimentação. Eu não preciso comer 2.000 calorias numa só refeição. Eu posso fracionar isso ao longo do dia, né, para não gerar essa compulsão também, né? Se eu não como de manhã nem no almoço, tenho uma refeição só, como que eu engordo? Eu só me alimento uma vez ao dia. Isso é um grande problema, porque aí à noite vem a compensação. Eu vou querer comer muito, né? Até porque o fisiológico, né? Existem hormônios que mandam, né? A gente chama que hormônios são meninos de recado. Ele fica dando recados ali que você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa de alguns nutrientes. Então, existe um equilíbrio entre os dois, entre o que e o como. Aqui, doutora Elizabeth, também a senhora fala de fome de boca é comer por causa dos horários, porque não sabia como recusar, porque estava me sentindo esquisita, com sensação de vazio que não sabia definir, por tédio ou por raiva, porque quem estava comigo estava com fome, era hora de jantar das crianças, por ter tido um dia difícil e para recompensar, né? Eu aqui, graças a Deus, eu não como por raiva. Porque se fosse eu ia explodir. Porque os políticos me passam tanta raiva que eu viraria um balão se eu fosse comer por raiva dos políticos, né? Então por raiva eu não como. Mas algumas dessas aqui... Pelo resto todo aí. O resto todo. Tá bem alinhado. Para recompensar. Porque eu, por exemplo, eu acho comida uma coisa assim, extremamente... Eu gosto de comer. Assim, sentar no restaurante e comer, nossa, eu acho uma maravilha, né? Mas isso está errado, você gostar de comer, por exemplo, achar uma delícia você ir para um bom restaurante, sentar ali na República Saúde e comer, ficar... Está errado isso? Não, pelo contrário. Todo livro tem a ver, esse como, essa pergunta como, eu concordo com a Poliane. O como tem a ver com você desfrutar. Um compulsivo em geral, alguém que tem muita ansiedade. E a ansiedade é uma força, é uma energia que
empurra a gente para o futuro, né? Então, eu não estou nem sentindo o gosto que eu estou comendo agora, porque eu já estou pensando na próxima comida que eu vou comer. Comer. Eu já vou repetir, eu já estou pensando que eu já vou repetir, eu nem estou sentindo o gosto que eu estou comendo agora. Então, sentar, ficar com as sensações da comida, desfrutar, deixar ela te saciar, te prover. Dá prazer. É a anticompulsão. A gente vai fazer no domingo vários exercícios, é muito menos teórico e muito mais prático a proposta, né, do domingo. E exercício que tem a ver com esse tipo de conexão, é uma conexão com o de dentro, em vez de estar ligada se você está comendo ou se o outro está na hora de comer, eu fico ligada dentro, na hora que eu estou comendo. Olha, então você que se quiser ver a palestra dessa fera aqui, dessas feras que estão aqui, todos vão estar lá, você vai ligar para o 8142-6789. Raulino, essa turma da técnica lá em cima, quem está lá hoje, Raulino? Renato? Renato, um abraço para você. O Renato é fera, viu? Esse aí é rapidinho. Bom, eu quero indicar para vocês, porque não adianta você ficar só magrinho, não ficar bonito, você querendo ficar bonito, você vai na Subilt. A Subilt é seríssima na área de embelezamento. Doutora Elizabeth, se puder, vai lá na Subilt também. Fica na rua 22, no 384, no setor oeste. E o telefone é 4012-1066, tem o Subilt Formendo também. Um abraço a toda a equipe da Subilt. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Quem ama, cuida com carinho. O Sebron trabalha a favor da vida. Somos especialistas no diagnóstico e tratamento oncológico. Equipamentos avançados de radioterapia, quimioterapia e diagnóstico por imagem. Com atendimento humanizado, criamos o Sebron Kids e o Cabeça Feita. Nossa alegria é ver você no melhor perfil. O feliz. Sebron, cuidar sempre. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Olha, estamos de volta com Opinião em Debate, um tema interessantíssimo, uma palestra que vai ser oferecida aqui para o público de Goiás, sobre este livro, que é E Foram Magros e Felizes para Sempre, da doutora Elizabeth Weinrich. Ah, tá bom. Até o final do programa eu aprendo. Eu quero lembrar a vocês, falando em comida, em coisas boas, sobre o moinho fino. São grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do expresso moinho fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Máquinas de expresso com colocação de graça, não cobra nada. É só com a moinho fino. Basta você ligar aí no 0800 643 3555 que o pessoal do moinho fino coloca lá na sua empresa, onde você quiser, e você paga apenas pelo que é consumido. Aqui no Carlos Gaúcho, setor sul, parabenizo, ele é vizinho nosso lá, pelos convidados, abraço a todos, estou na primeira fila e batendo palmas. O Gaúcho é gente fina pra caramba. O João Eduardo, do Jardim América, pergunta aqui para a doutora Elizabeth, chega um certo período da dieta que eu como compulsivamente, por quê? A resposta aqui, como chama? Eduardo? João Eduardo. João Eduardo. Essa pergunta é ótima, porque não é só, em primeiro lugar, não é só você. 90%, 95% das pessoas que fazem dieta, alguma hora elas vão comer compulsivamente. E a explicação horrível que a gente recebe é que é falta de força de vontade. E uma coisa que a ciência já está demonstrando é que absolutamente não é falta de força de vontade. Compulsivo tem muita força de vontade. Para começar de novo, uma nova dieta, e fazer tudo de novo, engordou tudo de novo, vai de novo. E isso muitas vezes durante a vida. A gente come compulsivamente quando a gente está numa dieta muito restritiva,
porque é uma reação metabólica de sobrevivência da espécie, de se precaver, você começa a aumentar, cada vez que você está em dieta, em privação assim muito rígida, o seu corpo começa a funcionar em regime de alarme, e ele começa aumentando o apetite, e diminuindo a sua capacidade de se controlar e aumentando os seus pensamentos sobre comida. Não é só que você come compulsivamente, você pensa obsessivamente sobre comida. A gente, uma hora que a gente já está no meio de muita dieta, a gente não para de pensar em comida o tempo inteiro, mesmo quando não está comendo, e vai alguma hora a gente acaba comendo. E é uma reação metabólica, não é falta de força de vontade. Olha, todos esses modismos sobre dieta eu já fiz todos. Eu adorava melancia. Aí depois eu fiz uma tal dieta da melancia, dieta da melancia, vou fazer. Eu fiquei 5 dias, toda vez que ficasse com fome, ia lá, comia uma melancia, eu fazia suco de melancia. Me tirou um dos prazeres que era comer melancia. Eu agora faz muito tempo que eu não como melancia. Então eu já fiz quase todas essas dietas estapafúrdias que falei só de suco, disso. E aí eu cheguei à conclusão que... Eu tenho uma interessantíssima. Qual que é? Se você quiser. Chama dieta dos 4 S's. É assim, não sei se vocês conhecem, mas é assim: de manhã só suco, no almoço só salada, no jantar só sopa e de noite só sexo. Ah, bom. Pode começar só com a noite? Mas não sei se você vai aguentar. Pode pular. Se você fizer essa dieta, não sei se aguenta a noite. Bom, o Diego do setor Jaó, compulsão alimentar é uma doença mental, doutora Virgínia Suassuna? E eu preferiria que você respondesse, a autora do livro. É uma doença mental? É um dos transtornos da alimentação, é considerado uma doença mental. Transtornos da alimentação são compulsão de comer, bulimia e anorexia. Aliás, a Poliane estava falando que tem muita já experiência de atender bailarinos, né, bailarinos, atletas. Eu também estive envolvida com atletas da equipe olímpica de ginástica olímpica aqui do Brasil. E assim, tem muito transtorno da alimentação. E compulsão é a porta de entrada. Você pega a compulsão de comer, você aumenta para o lado de ingerir muito, você vai para a bulimia. Você diminui para o lado da restrição de dieta, você vai para a anorexia. Mas é uma combinação dessas coisas, mas sempre começa pela compulsão alimentar. Ok. A Viviane Fialho, aqui para a nossa querida nutricionista, a Poliane Reis, ela é do Parque Tremendão. Qual seria a dieta adequada para quem está com depressão? Tem? Existem nutrientes que evitam muito a questão dessa perda de humor, né? A serotonina, ele é o hormônio do bom humor. E existem nutrientes que aumentam esse hormônio do bom humor, como, por exemplo, o carboidrato, né? O triptofano, que vem do carboidrato e que gera esse aumento da serotonina. E aí nós trabalhamos com as fontes alimentares, né, dentro do consultório, com dietas, né, com planos alimentares individualizados, porque as dietas, os planos de gaveta não funcionam e entram em compulsão, porque ninguém é igual a ninguém, né? Eu não posso viver comparando as pessoas. Fulano parece muito, então eu vou dar a mesma dieta. Isso não existe, né? Existe a pessoa que é mais depressiva, sim, a pessoa que não, né, que já tem um humor muito equilibrado. Então é preciso esse equilíbrio, essa vivência, né, com a pessoa. Eu sempre pergunto no retorno do paciente quais foram os sentimentos dele, né, o que ele achou, o que melhorou, o que não melhorou. É muito importante saber, né, ter esse feedback, né, da pessoa que está fazendo um plano alimentar, porque é um teste, né? É claro que eu conheço aquele organismo dentro de números, porque eu calculei uma dieta, eu calculei um plano alimentar. Só que com os retornos, com as conversas, a gente conhece muito mais a pessoa e sabe realmente das suas necessidades. Então essa questão da depressão, a gente reconhece e vai mudando muito ao longo do acompanhamento nutricional, essa questão dos nutrientes, para atingir as necessidades, para suprir. Ok, a Vânia do setor Santa Genoveva pergunta para a doutora Virgínia Suassuna por que existe um padrão de ser magra. Eu sofro com isso, sempre fui gordinha e sinto os olhares das pessoas. E realmente, né, a gente olha, é uma coisa assim da sociedade brasileira, né? Normal, não é? Exatamente. Parece que existe um padrão, mas infelizmente a gente vive numa cultura que não coloca como padrão só a gordura.
né? Só o peso. Eu acho que nós vivemos numa sociedade cheia de padrões. Mas o que a Poliane estava dizendo, é importante você buscar o seu padrão. E eu me lembrei agora de uma situação que chegou uma pessoa gordinha na véspera da Páscoa. Olha que sacanagem comigo, dizendo assim, eu preciso que você me ajude porque a Páscoa está chegando e eu preciso parar de comer. E aí eu vou dar um exemplo importante para você. Né? Porque, como a doutora Elizabeth estava dizendo, é muito importante, e Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo. Então, se você estiver aí comendo, coma, mas coma com prazer. Só que o exercício é o seguinte, você vai colocar, por exemplo, um brigadeiro na boca devagar. E ao mastigar, tenha consciência do que está acontecendo com você. E o exercício é coma e verifique quais pensamentos estão passando na minha cabeça quando eu estou comendo. Coma. Quais são os sentimentos que de repente eu estou tendo comendo? Porque às vezes você acha que comendo aquilo, você está satisfazendo um sentimento de solidão. E tente verificar quais são as sensações físicas do seu corpo quando você come. E aí, de repente, você não vai atingir o padrão da sociedade, mas aquele padrão que tem um sentido e um significado para você. Ok. Eduarda, do setor Garavello, pergunta aqui para o doutor Danilo Suassuna o seguinte, eu sou muito ansiosa e não quero tomar remédios. O que eu posso fazer para sentir alguma melhora? Eu gostaria de fazer algo para mim. Que bom, você já deu o seu primeiro passo. A parte mais importante é você reconhecer a sua ansiedade e descobrir aonde é que você está descontando essa sua ansiedade. Então, parabéns, o primeiro passo você já fez, você já deu por você mesmo, que é ir atrás de alguma coisa. Evidentemente, um processo terapêutico em conjunto com uma nutricionista vai te ajudar muito. Porque, como a autora acabou de colocar para a gente, esse é um processo multidimensional. Não dá para a gente tomar conta de um pedaço e não tomar conta de outro. Então, se a gente busca um processo terapêutico para você, junto com acompanhamento nutricional, acho que a gente consegue resolver muito bem toda essa problemática. E aqui, doutora Elizabeth, no seu livro, a senhora fala muito sobre o pensamento gordo, não é? Tudo pode virar pensamento gordo. Por exemplo, o estresse, a ansiedade, as dúvidas, o estresse aqui da nossos telespectadores, as dúvidas, o tédio, né? Dívida também pode gerar pensamento gordo. Dívida é um buraco. Ali nós dois estamos no sal. Aí vai, a comida ou gordura vai para cá. Como é que é esse pensamento gordo? Pensamento gordo é um jeito mais humorado de falar desses pensamentos obsessivos, dessa música de fundo que fica tocando na nossa cabeça 24 horas por dia. Comi, não comi, devia ter comido, tô gorda, tô magra, como é que ela faz para ser mais magra do que eu? Vou nessa festa? Não, tô muito gorda, não vou nadar, vou nadar. É o tempo todo. Isso chama pensamento gordo, que é o jeito de você traduzir o que está realmente se passando com você por uma questão de quilos ou de forma física. E um pensamento gordo não é sobre gordura. Essa é uma parte do livro muito importante. Nunca é sobre gordura. Você está pensando em termos de comida e de peso, mas o que está se passando, na verdade, é outra coisa que pode ter a ver com tédio, com dívida, com medo, com solidão, com ansiedade, com depressão, com a vida de cada um. Quando a gente começa a pensar na nossa vida em termos de pensamentos gordos, a gente perde poder de lidar com as coisas que estão realmente acontecendo. A gente transforma tudo em uma questão de aparência, de dieta e de quilos. Então a gente empobrece a vida. Por isso a importância do autoconhecimento também. Né? Você tem fome do quê? Que fome é essa? Né? Fome que você do quê? Eu acho que essa pergunta eu queria que você respondesse. Né? Você tem fome de quê? Do que é a minha fome? Porque se você faz o autoconhecimento e tenta realmente caminhar por aí, você vai identificar. E aí, de repente, esses pensamentos gordos, essa musiquinha, com certeza vai mudar de tom e de letra. Mas é interessante aqui, doutora Elizabeth, eu tenho aqui um pensamento gordo frequente. Eu estou lá na República da Saúde ou em qualquer restaurante, aí eu penso o seguinte, que se for na hora do almoço, que eu vou com a bicicleta, né? Aí eu falo assim, não está tão gostoso isso aqui, eu vou comer mais um pouquinho. Eu falo assim, bom, eu vou comer mais um pouco, mas na volta, ao invés de fazer o caminho mais curto, eu vou fazer o caminho mais longo, porque aí eu gasto o que eu estou comendo aqui. E aqui está dizendo que isso é pensamento gordo, né?
Depende muito, mas no livro é. No livro está falando que é um pensamento gordo. O que acontece? Quando a gente está nesse esquema obsessivo de ficar pensando só sobre isso, a gente entra em contas de compensação. Eu comi 300 calorias, eu vou queimar 250 com a bicicleta, então eu tenho direito a mais, eu estou devendo 50, então vou fazer mais 150 de abdominal, aí eu tenho direito a um sundae, aí eu vou fazendo essas contas, eu vou me embaralhando nessas contas de um jeito que depois eu não consigo encontrar a saída e engordo. Essas contas engordam. E o pior, Rosenval, é que se a gente vai nessa troca, nessa compensação, a gente acaba se perdendo. A gente perde o prazer de comer. Você perde o prazer daquele momento. E o importante, como está sendo colocado aqui, é na hora da alimentação eu parar. Eu sei que é difícil para você que está em casa, que você às vezes tem que pegar o trânsito para voltar para casa, às vezes tem que comer no trabalho, mas mesmo que você esteja comendo na rua, para um momento e se alimenta. Se alimenta, inclusive, da sua presença com você mesmo. Esteja com você. Porque, às vezes, quantas vezes eu vejo isso, pessoas que comem correndo na rua, e aí você acaba não percebendo esse alimento entrando no seu organismo, e aí você, evidentemente, como você não registrou isso, você já está pensando no próximo. Então, e a alimentação acaba, para algumas pessoas que estão tão preocupadas com o número de calorias, você acaba perdendo o prazer daquele momento. E aí, se realmente eu não vivi o prazer desse momento, eu vou querer viver isso no momento posterior. E aí eu já fico pensando na janta. Então, tenta dar espacinho mais tranquilo, tenta comer, mesmo que seja na rua, para um minutinho, come seu sanduíche e aí continua, porque a vida hoje está mesmo muito corrida. A Poliane Reis, que é nutricionista muito conhecida e respeitada, levantou o dedinho ali. Pois não, Poliane. A doutora Virgínia também. Sim, porque a mastigação, né, essa questão do tempo, de perceber que está comendo, a mastigação ela é fundamental, fisiologicamente falando, porque ela manda um recadinho para o cérebro que já comeu muito, por estar mastigando, que já pode gerar uma saciedade, né? E aí você para de comer. Quando eu sempre pergunto para o paciente como é a mastigação, né? Se é rápido, se é lento, né? Porque é fundamental. Às vezes a gente o que a gente precisa saber ali daquela pessoa que come pensando no próximo, né? Porque a pessoa ela não sacia, ela não fica saciada por não perceber que está mastigando, por não mastigar ou por mastigar, mexendo no celular, assistindo uma televisão, observando outras coisas. É interessante, antes de passar a doutora Virgínia, eu morei 10 anos e 6 meses nos Estados Unidos. E por conta disso, até hoje eu como muito rápido, porque as bestas dos americanos, eu estou dizendo besta porque nesse sentido o americano é besta. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos, tinha 45 minutos para você almoçar. Então, 45 minutos para você almoçar, você saía do prédio até chegar no lugar que você ia almoçar. Por isso que eles comem McDonald's. Como as coisas. Aí você tinha que comer numa rapidez tremenda. Como eu queria comer comidas que fossem saudáveis, parecidas com a nossa aqui, eu ia para um lugar mais longe, mas aí eu tinha que comer o cara pelo prato lá, para poder voltar a tempo. E até hoje, eu como os outros, não desaprendi, não é a palavra que existe. Eu não desacelerei, isso é impressionante. Pois não, doutor Virgínia, só que falar? O que eu queria complementar é que às vezes eu preciso puxar um pouquinho a orelha de você, mãe, porque tudo começa na maternagem. Eu já vi mães, gente, que tá dando mamar lá no nosso restaurante e tá falando e mandando mensagem pelo iPhone e não vê a hora daquela criança sair do colo e acabar de mamar. E a criança fica querendo chupar um pouquinho mais e a mãe já está tirando e a mãe tem horário. Então, essa falta de saciedade total, essa ansiedade, essa não presença, essa falta de contato com a alimentação, muitas vezes somos nós que transferimos para os nossos filhos. Então, eu queria muito sugerir que a hora da amamentação é a hora da amamentação. Você está prevenindo uma compulsão e é um momento de prazer. Mas, como muitas vezes é um momento de desprazer para a mãe, porque ela não tem tempo e ela quer que o menino mame rápido, você está provocando também um conflito entre prazer e desprazer na alimentação. Por isso a bulimia, né? Quer dizer, às vezes você come, sente prazer, mas aí em seguida vem o desprazer e você vomita. Será que a gente não está provocando isso nesses primeiros contatos com a criança? É verdade. A doutora Elizabeth quer fazer uma colocação, mas eu vou chamar os comerciais e depois volto para a senhora, prometo, tá? E eu quero mandar um grande abraço para a Universidade da Paz.
é também um pessoal que tem convênio com o programa, traz sempre temas maravilhosos. A gente já fez meses seguidas com o pessoal da Unipaz. E se você quiser fazer um curso que você não só fica bem equalizado com a sua profissão e ainda promove a paz, você liga lá para a Unipaz. O telefone é o 3941-5556. Fica lá no setor sul. Um grande abraço para o pessoal da Unipaz, que são parceiros maravilhosos aqui. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema do livro E Foram Magros Felizes para Sempre, que é um seminário que vai ter aqui no final de semana. Você pode obter maiores informações pelo 81426789. Põe o telefone aí novamente, você pode fazer esse curso lá. E o próximo programa nós vamos falar sobre autismo. Você tem uma criança com autismo em casa, ou você sabe de alguém, você quer saber reconhecer o autismo, pela primeira vez na televisão nós vamos falar 1 hora sobre esse tema com especialistas que entendem do assunto. Aqui a Vanessa do Parque Flamboyant. Sou ansiosa desde criança e como muito. Como mudar isso? Meus pais são calmos. Doutora Virgínia. Eu acho que é o que o Danilo já falou, né? Que bom que você reconhece que você é ansiosa. Então, coma ansiosamente e tenta ver do que você tem fome. Não tente mudar o seu jeito imediato de ser. Aproveite para compreender, porque esse seu jeito carrega uma história. E às vezes até uma história da sua relação com a mãe que também foi ansiosa. Busque o autoconhecimento. Ok, aqui a Adelina Rosenwald, o programa está ótimo, meus parabéns. Para o Danilo, fiquei com insônia 8 dias sem dormir, por um problema familiar. E deu início a uma insônia que eu passo por isso sempre. Isso tem cura? Tem cura? Demais. Primeira coisa que a gente tem que entender é se esse problema familiar foi resolvido. E lembrar que nem sempre ele vai ser resolvido da maneira que a gente deseja que ele seja resolvido. Okay. Então, toma cuidado com isso e, sim, tem solução. A gente procura terapia, tem o ITGT, nosso instituto, que promove atendimento psicoterápico, e só www.itgt.com.br ou 3941-9798. Lá a gente pode te ajudar. Ok, Fábio Rosenwald, parabéns pelo programa de hoje. Obrigado, Fábio. O Anderson mandou um abraço do setor Boa Vista. Pergunta o seguinte: remédios depressivos podem levar à obesidade? Doutora Elizabeth, pode? Alguns antidepressivos. Bom, primeiro, se você está indicado por algum profissional, por um médico, por um psiquiatra para tomar antidepressivo, tome. Porque depressão é muito pior do que obesidade. Então, trate direitinho. Alguns remédios antidepressivos, eles causam uma vontade muito grande de doce e eles aumentam o peso, sim. Aí conversa com o seu psiquiatra e vai manejando isso da melhor maneira possível, mas fica aderido ao seu tratamento, por favor. Ok, o Giovanni, onde eu compro o livro? Você pode comprar o livro lá na República da Saúde, está disponível lá, verdade? Isso, então, vai estar disponível lá no dia do evento. Você come e engorda na República da Saúde e depois... Não engorda porque você come... Lá não tem não usa nenhum tipo de óleo, só azeite de oliva virgem. Mas se você engordar e comer demais, você compra o livro aí você... Mas aqui assim, para quem quiser comprar o livro, a gente vai estar fazendo o lançamento do livro, vai ser feito lá na República da Saúde, nesse sábado à noite, com direito ao autógrafo da autora. 19h30. 19h30, então seja bem-vindo. Vamos lá compartilhar com a gente, trocar umas ideias. Aqui a Vera, do setor Jaó, para a doutora Elizabeth. Eu sou magra, mas tenho pensamentos de gordinha. Penso em comida o dia todo, mas me controlo. E quando resolvo comer alguma besteira, eu me arrependo. Como é que é essa história? Então, é o próprio exemplo de alguém que compulsão não tem a ver exatamente com quilos. Compulsão é um padrão que a gente pode trabalhar. Eu queria falar primeiro que eu estou muito contente de estar em Goiânia, eu adoro essa cidade e como vocês acolhem as pessoas é uma coisa impressionante.
E muito agradecida para a Virgínia, para o Danilo, para a Poliane, do jeito também como eles estão enriquecendo assim, toda a conversa e a minha estadia aqui. Então é uma estadia que é um privilégio para mim, assim, o meu desejo é poder compartilhar tudo isso. Amanhã eu estou disponível para falar com profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, porque assim, professores de educação física, coaches de educação, personal trainers, etc. Essas pessoas, esses profissionais têm muitos pacientes, alunos, clientes que são compulsivos e que fazem as perguntas para eles e que às vezes eles não têm os recursos para estarem respondendo. Então eu estou disponível para dar treinamento para esses profissionais em especial. À tarde vou estar disponível para atender pessoas que queiram consultar. E aí o sábado é grátis, tem uma roda, um bate-papo legal, e o domingo tem o workshop. Venham, aproveitem, tem muitas respostas, muitas perguntas que vão ser respondidas melhor lá também. Ok, a Gabriela, para a doutora Virgínia, professora linda, saudades, porque dava nota boa para ela. Bom, aqui a Valéria, do setor Marista, tem uma neurose em fazer plástica, para parecer sempre magra e linda. Dizem que eu estou errada, eu não acho. Olha, isso aqui dá um outro programa. Nós vamos fazer um outro programa, porque a plástica não é a solução, porque eu tenho um minutinho final e não é a solução. Não, e é um dos transtornos, é um dos transtornos, né? Aqui estou no minutinho final mesmo, eu não sei se é possível, rapidinho aqui, se der para falar em alguns segundos, dá para falar rápido aí, ô Poliane Reis, a Eva do setor central, como saber meu grau de compulsão alimentar? É possível, não? É possível saber diante de uma anamnese, né, diante de várias perguntas, né, que o profissional faz para o paciente, para o indivíduo, mas é importante falar que não é só com o nutricionista. Esse trabalho multiprofissional, ele é essencial, né? Eu estou na República da Saúde, disponível meio-dia às 19 horas para estar orientando também, mas lá não é o acompanhamento individualizado que eu faço no consultório em outro horário e sempre estou encaminhando para o ITGT para a gente fazer um trabalho parceiro. Ok, aqui 30 segundos, doutora Elizabeth, se der, a Maiara tem baixa autoestima, alguma dica? Perfeito, é isso mesmo. A capa do livro A Balancinha é sobre isso, é sobre a gente parar com os autoataques e poder aprender um outro jeito, um outro padrão de pensar sobre a gente mesmo e parar de se bater, de se açoitar porque está gorda, porque não está com a aparência perfeita e poder viver a vida fazendo as pazes com o peso, com a comida e aí sim poder ir para um peso, para uma saúde muito melhor. Ok. Bom, muito obrigado aqui pela presença da doutora Elizabeth. Muito simpática, obrigada, né, doutora Virgínia? Doutora Virgínia, você vai gostar demais dela. Eu falei, doutora Virgínia, propaganda. Não foi propaganda enganosa, não. A doutora Elizabeth é fabulosa. A doutora Virgínia Suassuna, psicóloga, minha amiga, muito obrigado, sempre muito elegante. O Danilo Suassuna, que é o meu grande amigo. E a Poliane Reis, que nem precisa dizer, né? Se não traz o marido aqui, os câmeras estavam olhando demais para ela. Que aqui tem uma turma que olha mesmo. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. As pessoas precisam cada vez mais procurar bons especialistas e boas orientações para problemas que afligem todos nós. Este problema do peso, da falta de peso, da sua qualificação com o seu corpo, isso é um problema universal e que atinge todas as sociedades, toda a sociedade atinge pessoas de qualquer classe social. Portanto, é muito importante que você, você procure bons profissionais para que você tenha uma qualificação naquilo que você deseja fazer com o seu corpo. Esta é uma iniciativa interessante, muito qualificada do Instituto Suassuna, que eu recomendo altamente. Portanto, se você puder comparecer, faça isso. Se não puder, compre o livro E Foram Magros e Felizes para Sempre, da doutora Elizabeth, que vai estar aqui fazendo justamente o lançamento do livro. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, que nós vamos falar sobre autismo, um assunto muito interessante. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Sebron, Medicina Oncológica, cuidar sempre. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor.